Talvez você esteja aí pensando, esse negócio de inflamação não é pra mim não, é pra gente mais velha, é pra minha avó, é pra minha tia. Pensa comigo o seguinte, ó. Passa um final de semana aí fazendo trilha, por exemplo, e você pode experimentar alguma inflamação aguda nos tendões das pernas e pulsos. Mas um pouco de descanso e gelo podem resolver facilmente esse problema. Já a inflamação crônica é outra história. Esse é o tipo de inflamação que pode estar intimamente envolvido ou mesmo na raiz de muitas doenças desafiadoras e graves, como, por exemplo, a doença de Alzheimer e outras demências, o câncer, a depressão, a doença cardíaca, a obesidade e o acidente vascular cerebral. O difícil é entender como a inflamação, que é a resposta natural do corpo ao ataque, defende o nosso organismo contra invasores, como vírus e bactérias, e ela ajuda a se livrar de detritos e auxilia a reparação do tecido danificado. E isso tudo pode estar por trás dessas doenças tão graves que a gente acabou de mencionar aqui. Parte da resposta está nas diferenças entre o que comumente a gente considera inflamação e a inflamação crônica. E justamente para entender essas diferenças que a nossa conversa de hoje será com o Dr. Benício Pereira, que é médico do estilo de vida e diretor da clínica e spa Vida Natural. Mas a gente quer a sua participação, então olha, manda pra gente aqui a sua dúvida pelo WhatsApp. Se você tá desconfiado se tá com inflamação aguda ou crônica, manda pra gente ou quer tirar outra dúvida nesse universo de inflamação, o nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. O QR Code está aqui para você também, é só apontar a câmera do celular para ele, como se fosse tirar uma foto, e aí você também vai ter acesso direto ao nosso WhatsApp para mandar aqui a sua participação, tá bom? Doutor Benício, bem-vindo ao Vida e Saúde, que bom recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente, para falar de um assunto tão importante. Tudo bem aí, doutor? Tudo bem, querida Teru, para mim sempre um grande prazer estar nesse programa maravilhoso, tão educativo e que promove tanta saúde. Doutor, a gente trouxe aqui bastante informação, já acho que nem devia ter partido de mim, né, que não sou especialista na área da saúde, mas eu gostaria de saber, eu quero saber o que é a inflamação crônica, porque muita gente sofre de doenças dessas que a gente mencionou aqui, sem saber que a inflamação estava por trás de tudo isso e de repente poderia ter sido resolvida. Olha, enquanto eu escutava você abrindo o programa, Teru, e você falando com tanta propriedade sobre a inflamação, eu pensei, puxa vida, oxalá todas as pessoas pudessem ter esse mesmo pensamento sobre como cuidar da saúde, não é? A inflamação, a palavra inflamação, ela vem do latim, é inflamatio, que significa literalmente pegar fogo, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, tal coisa é inflamável, é justamente o mesmo sentido que a gente pensa ao falar sobre inflamação. A inflamação, ela é um conjunto de respostas que o corpo dá frente a uma agressão, certo? Quando essa agressão ela é aguda, por exemplo, eu me queimei, e daí, como você bem falou, vai ocorrer aquele processo que tem alguns pontos que são importantes que a gente lembre deles, não é? Fica mais vermelho, fica também inchada aquela região, tem dor e normalmente se perde um pouco da função daquele tecido que a gente teve a inflamação, ok? Então, dor, calor, rubor, que é o vermelhão, e o edema, e depois a perda de função. Essas 5 coisas estão presentes. Agora, pensemos juntos. Quando a gente consegue resolver o problema em questão de horas ou dias, como você havia mencionado, perfeito, a inflamação não é doença. Porém, o nosso estilo de vida tem feito com que muitas pessoas tenham um quadro inflamatório, até chamado de baixo grau, inflamação de baixo grau, persistente. E então o corpo está sempre em estado de alerta. E a questão, quando ele fica em estado de alerta
em todo momento, ele fica produzindo substâncias inflamatórias, que agora já não são mais uma boa resposta. Agora, essa inflamação em excesso, elas terminam sendo uma doença. Na verdade, não uma, mas o gatilho para praticamente ter todas as doenças. Eu não consigo pensar numa doença onde não haja um mecanismo inflamatório sendo gatilhado aí. Doutor, agora é o seguinte, quando você mencionou aqui sobre uma queimadura, e aí o processo de inflamação que vai surgir a partir dali, é meio que fácil da gente imaginar, porque a gente está vendo o tecido externo aqui. O problema é quando essa inflamação é interna e a gente não consegue ver essa vermelhidão, não consegue sentir, de repente, um fígado ali que está inflamado, que não está cumprindo o seu papel como deveria, porque a gente não consegue ver. Então, é bem difícil a gente tentar olhar só para uma coisa e esquecer do todo, né? Saúde, a gente precisa contar com tudo, né? A saúde ela é integral, ela é holística. Então, a gente precisa fazer com que, mesmo que os meus exames de laboratório venham normais, eu preciso dar uma olhadinha para dentro de mim, para o meu estilo de vida e saber se eu estou tendo um estilo de vida inflamatório ou anti-inflamatório. Por exemplo, uma pessoa que fume e que me apresente exames de laboratório com colesterol, triglicerídeos, hemossedimentação, proteína C reativa, tudo bem. Eu posso dizer que essa pessoa realmente está bem? Se ela fuma? Não tem como. Não tem como. Agora, o nosso corpo dá sinais, né, doutora? A gente tem algumas telas aqui, eu quero mostrar a primeira, que são sinais de um corpo que está inflamado. E, às vezes, esses sinais não têm necessariamente a ver com aquele órgão. Pode ser uma coisa assim, tem irregularidade no intestino, a oscilação de energia, ou seja, a pessoa fica fraca, outra hora está eufórica, as condições da pele, alterações na urina. E assim, eu sei que o corpo pode dar outros sinais, por exemplo, a temperatura poderia entrar aí também, não é? Exatamente. É muito interessante que o primeiro ponto que você destacou ali, funcionamento do intestino, eu quero afirmar que não existe saúde e não existe doença que não passem pela nossa flora bacteriana intestinal. Então, uma alteração de ritmo de intestino, uma alteração de consistência de fezes, uma alteração da Tivemos aí um problema técnico. coloração. Voltou. Voltou, doutor, pode falar. Nós estejamos no processo inflamatório. Ok. Então, eu estava dizendo que o intestino, ele é uma peça fundamental, porque não existe nem saúde e nem doença que não passem pela nossa flora bacteriana intestinal. Tá. Ok? Então, checar ritmo evacuatório, cor das fezes, tipo de fezes, isso é sempre muito importante para considerarmos se estamos tendo ou não a saúde. E aqueles outros pontos que você citou, não é se a pele é ressecada, se não é, se a gente tem energia, se não tem, se a urina tem alteração também de coloração, de volume, de ardor, se tem ardor, se não tem, se tem dor, se não tem. Bom, todas essas coisas podem ser indicativas. Até o odor, né, doutor? Até o odor. Exatamente. E eu quero chamar a atenção de que pode ser que haja outros processos inflamatórios que nós não nos demos conta nem por essas coisas que nós destacamos aí. Nós temos, por exemplo, microinflamações hipotalâmicas, que pode ser que a gente, dentro de uma síndrome metabólica, a gente nem percebe nada, mas a coisa está ocorrendo
e, por exemplo, levando, antecipando um quadro de Alzheimer, como você tinha citado lá no início. Tá, legal você ter falado isso, doutor, porque é o seguinte, tem gente falando assim, mas se eu nem sinto, se eu nem tô percebendo que está inflamado, a tendência não é se resolver sozinho. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a diferença entre a inflamação aguda e crônica. E aí eu acho que a gente pode partir já para o ataque. Como é que a gente faz para bloquear, para resolver essas inflamações antes que elas se tornem crônicas, né? A inflamação aguda, ela é sempre percebida imediatamente. A gente se corta, a gente se queima, a gente cai, machuca, bate a cabeça e tudo mais. E daí a gente vai ter o sinal visível de que tem um processo inflamatório ocorrendo ali. A inflamação crônica não. Ela dá muito pouco sinal. Aliás, ela vai dar um sinal quando a coisa está extremamente avançada. Por exemplo, pensemos num câncer, que é um processo inflamatório. Um câncer, quando ele tem um tumor do tamanho da cabeça de um alfinete, em via de regra, esse tumor tem aproximadamente 1 ano e que ninguém se deu conta. Vamos dizer que a gente conseguisse detectar quando ele estivesse desse tamaninho e já tinha 1 ano ali de inflamação ocorrendo. Quando ele chega a 1 centímetro, em via de regra, esse tumor já tem 10 anos Uau. de crescimento. Então, a gente percebe, não é, que a inflamação crônica, o termo crônico, ele quer dizer desenvolvido lentamente. Pode demorar realmente anos para que se venha a demonstrar esse processo. É o caso da pessoa que toma bebida alcoólica. O fígado vai aguentando o tranco ali, mas chega um dia que, depois de 15, 20 anos de que a pessoa está agredindo aquele órgão, ele vai dar os sinais de que foi tremendamente agredido, não é? Doutor, tá muito interessante nossa conversa. Chegou uma interação aqui que eu quero trazer. Vamos ver quem está falando com a gente? É a Geisa. Oi, eu gostaria de perguntar como resolver a inflamação de repetição por conta da sinusite. E ela quer saber que se tem como resolver. Geisa, obrigada pela participação aqui. Não só a sinusite, doutor, mas outras inflamações. Tem gente que tem ali a criança com inflamação de repetição da garganta, tem adulto que vive também tendo ano após ano sinusite ou outras inflamações. Chega o inverno, essa época que a gente parece que fica mais com o sistema respiratório mais vulnerável, né? Exatamente, Teru. Então, muitas vezes, Geisa, a questão da inflamação da sinusite, né, que é a inflamação dos seios paranasais, ela ocorre, a pessoa já tem uma predisposição, às vezes uma predisposição anatômica, ok? E essa enfermidade, ela pode ocorrer ou ela pode ser exacerbada pelo tipo de alimento ingerido e por aquilo que a gente deixa de fazer também. Então, por exemplo, comer açúcar e muito queijo, isso pode favorecer os processos alérgicos respiratórios, ok? Isso já está bem provado na literatura científica. Daí, eu diria, se a gente quer resolver o problema, demos atenção, então, ao tipo de alimentação que a gente ingere no dia a dia, não é? Olha aí, já está dando dica aqui o doutor, porque é o seguinte, a gente quer saber como é que a gente combate essa inflamação, doutor. A gente quer entender, já percebemos aqui que tudo que a gente faz diariamente vai impactar diretamente nessa continuidade da inflamação ou não. É claro que tem tratamentos, tem remédios também, e aí a consulta médica é indispensável. Mas, de maneira prática, doutor, como é que a gente combate a inflamação crônica? Olha, a gente combate com estilo de vida. Então, é importante pensar sobre o que se come e o que se deixa de comer. É importante pensar sobre atividade física. É importante pensar sobre o manejo do estresse, porque isso também tem uma relação muito íntima com a manutenção dos processos inflamatórios crônicos. Tá. Okay? Então, pode falar disso. Não, quando o senhor fala assim de adotar uma alimentação saudável, muita gente acha que é impossível, que está fora, assim,
da prática, né? Ah, é mais caro, é mais trabalhoso. Agora é o seguinte, a gente tem que pensar que está investindo em saúde e não financiando doença com a nossa alimentação. É muito importante a gente mudar essa chave, né, doutor? Exatamente. E olha, Teru, a gente fica pensando, tem gente que pensa realmente que é muito mais caro comer bem, e sabe que eu chego à conclusão aqui em casa que é muito mais barato. Porque, olha, comer bem, vamos pensar no almoço, se eu tenho ali uma leguminosa, um feijão no prato, tenho um arroz integral e um bom prato de salada e umas 2 castaninhas, quem sabe eu já tenho o almoço ideal, não gastei dinheiro com outras coisas mais complexas aí, mais estimulantes, né, que poderiam custar mais caro. Alimentação simples. Você me deu uma ideia aí, hein, doutor? Para os dias mais apressados, não precisa nem fritar um ovo, gente. Come as 2 castanhas, que já tem proteína e tá prático. Exatamente. Doutor, exercício físico também está sendo considerado uma pílula, não só para anti-inflamatória, mas para muita coisa no nosso organismo. E o manejo do estresse. Tem coisas que a gente não consegue se livrar, mas outras coisas a gente pode aprender inclusive com atividade física, inclusive com uma alimentação menos estimulante, já está ajudando nesse manejo, né? Exato. Olha, Teru, eu até trouxe aqui 2 artigos científicos que eu queria compartilhar em relação à atividade física. Um está fresquinho, saído do forno, foi agora publicado no início do mês de abril. Ele vem de uma instituição, um centro de saúde dos Estados Unidos chamado de Kaiser Permanente. Então, demonstra aqui, por exemplo, olha, um estudo de quase 50 mil pessoas demonstrando que a inatividade física está associada com maior risco de, por exemplo, já que a gente está em pandemia, de Covid severa. O fato de não fazer atividade física ajuda com que os quadros de Covid sejam muito mais severos, haja mais internação em UTI, inclusive, pelo simples fato de a pessoa ser inativa. Uau. Um outro dado, outro trabalho aqui que eu também trouxe é o seguinte: às vezes a gente pensa, não é, que o magrinho tem vantagem em cima daquela pessoa que tem sobrepeso, mas um trabalho muito interessante demonstrou que uma pessoa magra, sedentária, ela tem mais risco de sofrer um ataque cardíaco do que uma pessoa com sobrepeso que se exercite. Uau, olha aí. Vamos ver? Exatamente. Exercício é uma grande chave para conter os processos de inflamação crônica e muito necessário para esse momento em que vivemos agora de pandemia de Covid. Maravilha, doutor, que legal essa conversa contigo aqui. E eu quero trazer o seguinte, existem também alimentos que são anti-inflamatórios, que eu queria trazer aqui, olha, eu vou trazer rapidamente, doutor, as frutas, e aqui no Brasil a gente está, assim, muito bem servido, né? Verduras e legumes. Vou trazer esses 2 aqui primeiro e depois eu quero que o senhor comente os 2. Tá, então... Todos são anti-inflamatórios, doutor? Todas as frutas e verduras são anti-inflamatórios? Todas, simplesmente todas. E quanto mais no estado natural dessas frutas e dessas verduras nós ingerirmos esses alimentos, mais poder anti-inflamatório. Eu gosto sempre de ressaltar que o grande poder anti-inflamatório está nas cores que esses alimentos trazem. Então, às vezes a gente não precisa nem ficar pensando, o que eu vou comer hoje, de fruta e tudo mais, como aquilo que é da época, como que é mais barato, mas vá tentando variar por cores, porque isso leva a um quadro anti-inflamatório. Maravilha. Doutor, tem até aquela regrinha das 5 cores do dia, né? Então, essa regrinha das 5 cores, eu não preciso usar 5 cores de frutas e 5 cores de verduras. Entre frutas e verduras, 5 cores, é isso? Exatamente, olha, e 5 cores o mínimo, viu? De 5 a 7 cores, a gente poderia deixar 2 cores para frutas no dia e as outras cores entre verduras
e os cereais que a gente vai ingerir também. Porque Maravilha! existem cereais de cores diferentes, né? Não é só aveia que existe por aí de cereal. Eu vou trazer aqui, olha, porque tem só de arroz, a gente tem arroz preto, arroz vermelho, arroz integral, claro. A gente tem, por exemplo, os feijões, né, que são leguminosos, estão aqui nos cereais, mas são leguminosos. Tem feijão preto, feijão branco, feijão verde, feijão bolinha. Tem muita variedade, doutor. E não precisa ser nenhum expert, né? Se a gente pega pelas cores, a gente já está garantindo aí um aporte legal anti-inflamatório. Com certeza. E a gente precisa pensar o seguinte, olha, no Brasil, especificamente, tem tanta variedade. Nós somos, quem sabe, o país mais rico em variedade de alimentação no mundo. Somos privilegiados por Deus em relação a isso. Mas veja como que é a alimentação do brasileiro. Todo dia é basicamente a mesma coisa. Todo dia é um cafezinho com pão de manhã, na hora do almoço, arroz, feijão, bife e uma folha de alface, um ovo frito e uma rodela de tomate. E na janta, ou se repete o almoço, ou se pede uma pizza, alguma outra coisa assim, um sanduíche. E enquanto nós temos tanta variedade que nós poderíamos usar no nosso dia a dia e teríamos uma alimentação anti-inflamatória, rica em antioxidantes, que é o que vai fazer com que a gente envelheça menos, ou envelheça mais devagar, que tenha menos doença e tenha uma mente muito mais ativa por muito mais tempo. Tá. Doutor, agora é o seguinte, existem alimentos inflamatórios que podem atrapalhar a nossa vida. Então, não adianta tomar um antídoto, né, e continuar bebendo remédio em cima. Eu acho que é importante a gente conhecer também os inflamatórios. Agora, tempero, por exemplo, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tem tempero do mercado, aqueles empacotados, não os naturais, que são altamente inflamatórios. Muita gordura, muito conservante, muito saborizante, né? E aqui a gente tem os temperos naturais que são poderosos no sabor e no combate à inflamação. Oi. Tá comigo, voltou, pode falar, doutor. Ok. Então, Teru, realmente, né, eu costumo até dizer, tem gente que se diz até vegana, tomando refrigerante e comendo batata frita. Então, é uma alimentação altamente inflamatória. E nesses temperos, olha, os temperos, eles deveriam ser muito mais explorados, temperos naturais. A cúrcuma, o açafrão da terra, você destacou ali, né? Entre tantos outros, nós podemos usar, porque são alimentos altamente anticancerígenos, inclusive. Maravilha. Então, uma alimentação rica em cúrcuma, com uma pitadinha dessa pimenta vermelha aí, para poder aumentar a biodiversidade ou a biodisponibilidade da curcumina presente no açafrão da terra, não é? E entre todos esses outros temperos, todos eles juntos, utilizados de maneira sábia, em pouca quantidade, eles poderão ser um potente remédio nas nossas mãos para podermos controlar processos inflamatórios. Maravilha, não está difícil, viu? Você pode mudar essa alimentação. O Dr. Benício trouxe aqui informações transformadoras. Faça um plano com Deus. Ele quer ver você melhor, Ele quer ver você bem. Ele tem planos incríveis para você que você não vai poder viver se estiver doente. Então, faça mudanças ainda hoje. Doutor Benício, eu quero te agradecer pela participação aqui. Obrigada por dividir informação de qualidade. Eu quero agradecer também à Clínica Spa Vida Natural por emprestar o doutor Benício aqui nesses minutos com a gente. E eu sei que Deus tem te usado poderosamente e ora para que Ele continue te usando. Viu, doutor? Obrigada. Muito obrigado, Teru. Para mim é sempre um grande prazer poder compartilhar, ou poder participar aí com vocês no Vida e Saúde, esse programa que é tão especial e que tem enchido os lares brasileiros de tantas boas informações. Graças a Deus. E, se você quiser mudar o seu estilo de vida, se você tiver a oportunidade de ir para a Clínica Spa Vida Natural, tá passando aqui as redes sociais, @Clínica Spa Vida Natural, também tem o site. Você aproveite essa oportunidade, viu? A gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem claramente, o Dr. César vai lidar com uma questão difícil e necessária. Como é que a gente lida com filhos
que querem se sobrepor aos pais. E ainda eu ensino aqui no programa essa salsicha cremosa para você daqui a pouquinho, então não sai daí não.